rei não receia quando vem o calor. Principados, unicidade na base eternal. Quando falamos de reino, falamos de unicidade, unidade, porque não há reino se não houver unidade de pensamento ou sincronização, equalização de interesses. Um reino dividido, sem unicidade, sem ações diretivas únicas, em concordância, é um reino prestes a ruir. Por isso é que não pode acontecer divisão. E foi exatamente isso que o Filho do Homem falou quando perguntaram para ele que tínhamos visto tantas vozes de roubadores, enganadores. Como poderíamos, nós que estamos aqui no Sermão da Montanha, acreditar no que você está falando ter fundamento? Imagina o Filho do Homem, ali o povo tinha dúvida. Seria ele mais um charlatão? Então ele deu a seguinte resposta: como pode Satanás expulsar Satanás? Como pode ele ser contra ele mesmo? Ele não tem como. Porque precisa, um reino precisa ser único e agir de forma única, de maneira uniforme, sem bagunça. Por isso é que precisa ter a lei e a ordem. A nossa ordem, a nossa unidade, o nosso reino, o qual nós estamos, o qual defendemos, o qual almejamos, tem a unicidade na base eternal. Assume a base eternal. Porque o nosso rei, aquele que dirige o nosso principado, ele já é dotado por glória, já é glorioso. Não possui, o nosso rei não tem a qualificação, o atributo de covarde. Mas sim, o princípio, que é o princípio e o fim, na unidade eternal, na base eternal. O reino que é dotado de glória, edificado na glória, é estabelecido e é assentado. O seu titular é dotado de glória e de muita glória. Porque assim como tem um reino de glória, pode-se edificar também um reino, um principado de covardia. E como acontece a edificação de um reino através de uma ofensiva de combatentes covardes? A base de um reino pode ser edificada em um formato glorioso ou em um formato de uma ofensiva de um reino tomado por conquistadores mediante ofensivas opressores através de ações de covardias em combate, vitória em covardia. O reino da luz já foi formado desde o princípio com o poder e glória. Não foi edificado no formato de covardia. Já foi edificado desde o princípio um reino de glória. Um reino da glória, um reino de glória, já se formou desde o princípio. Porém, nós sabemos que esse reino, o reino da luz, o reino celestial, sofreu ações de opositores ao reinado que foi estabelecido desde o princípio. O reino celeste sofreu as investidas de Satanás frente ao reino da luz. Quando se combate um reino glorioso, forte, e o indivíduo é fraco, o personagem, o elemento é fraco, e tenta combater um reino glorioso,
e não consegue, já é por si só covarde. E mais do que covardia, idiota e burro. Pois sabemos que Satanás, o querubim caído, o anjo caído, tentou destruir o reino da glória, o reino do Senhor dos Senhores. O reino celeste sofreu as investidas do opositor que outrora fazia parte do reino da luz. Levou ele consigo muitos desse reino para ele, transformando os anjos caídos em demônios, lançado, precipitado às cadeias da escuridão. Formou-se então um reino opositor, o reino da covardia. Em termos espirituais, assim se formou. Como podemos qualificar um reino edificado na glória e um reino edificado na covardia? O reino da luz já tem a sua base eternal e sua natureza gloriosa. O seu próprio rei já é glorioso. Porque ninguém o formou. Ele por si só já formou o seu próprio reino. Foi o pioneiro em suas operações edificadoras. O reino da glória e o reino da covardia. Como diferenciar um e outro? Na verdade, o que mais temos é o reino da covardia, frente ao reino da glória. Quando estamos diante de um reino, de um país que é fraco, por exemplo, e recebe investidas dos ofensores, conquistadores, as suas ações são fortíssimas para conquistar e tomar o principado fraco, esse ofensor, ele é qualificado automaticamente como um reino de covardes. O conquistador que ataca o inocente, o conquistador que ataca um reino fraco, é um covarde. O reino da glória, o reino de luz, é o reino da glória e de glória. Mas existe reino de conquistadores covardes? Tem. O próprio inimigo do reino da glória, o iníquo, ele é um covarde. E suas ações nessa terra e seus atributos perfaz exatamente a natureza de um covarde. E todos os seus seguidores, e todos os governantes, dirigentes atuais, que fazem um jogo da besta que emerge do mar. A covardia ela ocorre quando temos no palco da batalha um forte atacando um fraco. Se o forte vencer o fraco, vitória de um covarde. Agora, se o fraco vencer na defensiva o forte, o defensor, é titular de glória, porque conseguiu derrubar o ofensor forte, como foi o caso de Davi e Golias. Golias era a garantia dos filisteus para afrontar Israel, para afrontar o povo judeu. O povo judeu contava com quem para enfrentar o gigante Golias? O ofensor forte, o defensor fraco. Nós sabemos o que aconteceu porque a história, o livro sagrado já mostrou o que aconteceu. Vitória de quem? Do Golias. Quem obteve a vitória?
foi o fraco, foi Davi. Por isso ele foi titular de um rei da glória, de glória. Não rei da luz, mas conseguiu a titularidade de um rei glorioso. Por quê? Porque venceu um forte. Na verdade, quem levou ele para vencer Golias? Do lado dele tinha um glorioso Senhor dos senhores com ele. Por isso que o resultado foi vitória frente ao forte. Nesse caso, nós estamos diante de uma batalha, de uma vitória, de uma conquista gloriosa. Essa batalha está em 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o exército de Israel, a quem tu afrontas. Davi venceu a batalha, porque o Rei da Glória estava com ele. Um fraco, com o apoio do Rei da Glória, um fraco derrubou um forte, porque só um é Senhor da Glória. E, aliás, mesmo ele sendo Senhor da Glória, ele colocou no palco essa situação. Um forte, um glorioso, se enfraquecendo para, através da sua morte na cruz, vir com a glória e ressurreição. Uma glória que se enfraquece e se emerge na ressurreição, fortalece, duplica a sua glória, glorifica-se mais ainda e vem com mais justificidade. Essa foi a ação redentiva que o Mestre da Glória fez para gerar nele a vida maior do poder da ressurreição, para que todo aquele que crê não pereça, porque é justificado nele, porque ele trouxe uma batalha dentro dele, para que o homem descesse junto com ele, para ser glorificado no momento certo junto com ele, pois ele traz o vínculo da justificação, da salvação orgânica, salvação judicial e salvação orgânica, porque o homem tinha perdido a natureza santa e precisava ele travar essa batalha glorificante no poder da ressurreição. Na verdade, a vitória se apaga, porque não há honra e sim desonra para o covarde.